Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à palestra Entenda a Geometria dos Cristais, com a doutora Paula Ranova. Especialista em terapias energéticas, Paula é criadora do método cardinal, sobre o qual ela escreveu o livro Suas Conexões Cardinais, que será autografado aqui logo após a palestra. Então, seja bem-vinda, Paula Ranova. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Quero agradecer a presença de todos vocês e todas vocês aqui hoje. A gente vai conversar sobre a geometria dos cristais, mas isso é algo que não é tão mirabolante ou tão estratosférico quanto a gente imagina. É muito fácil de entender. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam, antes de entender a geometria dos cristais, é entender a geometria do seu campo energético, que a gente chama de nosso campo energético. Porque seres humanos têm um campo, cristais têm um campo, qualquer elemento no mundo físico tem um campo, não só físico, como também energético. Então, o que a gente vai fazer hoje agora é entender o que isso significa. Então, eu quero que todo mundo pare um pouquinho, feche os olhos e imagine ao seu redor um campo que circula, que fica em movimento. Então, você está no centro, como se fosse um donut, sabe aquela rosquinha que tem um centro, um buraco no meio? Então, circulando ao seu redor, imagine essa energia. Existe uma energia dentro de você que emana para fora e a mesma coisa acontece com as pedras. Então, respira fundo. Imagina essa energia em movimento, o nome disso na física é torus, que a gente pode chamar de donut, né, ou rosquinha, o que vocês acharem mais adequado para visualizar. Então, a gente já está começando a entender o que é a geometria dos cristais. Por quê? Porque toda energia, no fundo, é geométrica. Toda energia, no fundo, é matemática. Existe alinhamento e existe falta de alinhamento. Isso está fazendo sentido? Então, quando o nosso campo está fora de alinhamento, a gente tem uma vida mais ou menos caótica, mais ou menos complicada. Quando existe alinhamento, a nossa vida flui, existe fluxo. E as pedras ajudam nesse sentido. Então, não é algo místico, não é um amuleto com poderes mágicos que tem mais poder do que você. É simplesmente um instrumento de alinhamento do seu campo energético. E alinhamento de forma geométrica, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Tá? Então, tendo entendido essa ideia, né, do que a gente chama de torus, eu vou falar para vocês de uma pesquisa que é relativamente antiga, mas também mais recente, porque eles ficam atualizando os dados, que existe um instituto nos Estados Unidos chamado HeartMath Institute, Instituto de Matemática do Coração. E eles mensuram o campo energético do nosso coração. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que, hoje em dia, no mundo quântico ou energético, e principalmente de cura holística, existem muitas pesquisas científicas que mensuram resultados e que têm como mensurar também energia. E esse Instituto HeartMath Institute pesquisou a reverberação, né, o campo energético do nosso coração, do coração humano. E, além de perceberem que a gente tem muitas terminações nervosas no coração, a ponto de chamar o coração de um segundo cérebro. Então, a gente tem o cérebro na cabeça, né, que todo mundo conhece, que tem terminações nervosas, que é um centro do nosso sistema nervoso. No coração também existem emanações, porque a gente também tem muitos neurônios no coração. E, recentemente, começaram a incluir um terceiro cérebro, que é o nosso intestino, as nossas vísceras, principalmente o intestino delgado. E o interessante aqui na medicina chinesa, que é milenar, né, eles sempre consideraram o intestino delgado o grande órgão de discernimento no nosso corpo. É o nosso instinto. O que acontece na nossa cultura hoje em dia? A gente sobrecarrega o cérebro da cabeça, o cérebro mental. O nosso cérebro cardíaco, o coração, é confuso, com emoções muito complicadas, né? Estresse e falta de conhecimento das próprias emoções, e deixa o campo cardíaco muito
arrítmico, muito fora de prumo, né, dessa geometria que a gente está falando, e a gente está anulando o instinto. A gente não consegue mais viver de uma forma mais instintiva, com discernimento de sim e não, de fluxo ou de, que a gente pode chamar de desvio do caminho, como diriam os indígenas, né? Então, é importante ter essa clareza. Existem campos energéticos, a gente agora já sentiu do corpo inteiro, e em cada centro cerebral, na cabeça, no coração e nas vísceras, existem também esses movimentos que a gente chama de toroidais, do tóros. Tá? Já vamos chegar nos cristais, mas antes disso, eu quero vou chamar algumas pessoas aqui. Uma pessoa para vir aqui para eu explicar uma coisa para vocês, ao vivo, assim, de uma forma mais visual. Quem é voluntário aqui? Vem cá, Lau. Linda. Vou chamar mais gente, tá? Vocês já podem pensar se vocês querem ser voluntários ou não, para não forçar a barra de ninguém. Minha linda. Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Então, olha só, a Lau está aqui do meu lado. E vocês têm essa imagem do Taurus, né? Então, imaginem que ao redor dela estão circulando essas ondas. E eu estou do lado dela. Eu também tenho o meu Taurus. O que vocês estão conseguindo ver aí? Eu e a Lau estamos juntas, nós somos amigas há mais de 20 anos. Então, existe o quê? Na interação do Taurus dela com o meu, existe uma conexão amorosa. Está fazendo sentido? Eu me dou super bem com ela há 20 anos, está tudo certo, né? Vamos chamar um segundo voluntário aqui. Quem quer subir no palco? Quem acabou de chegar? Vem? Tudo bom, bem-vinda. Vem cá. Como é que você está, amor? Como é que você chama? Malu. A Malu está aqui, então. E vocês conhecem? Então, é uma relação neutra, certo? Então, eu estou aqui com o meu Taurus, a Malu com o dela, e a Lau com o dela. Entre elas, existe uma neutralidade, porque elas não conversaram, não teve nenhum tipo de interação, não se conhecem, está neutro, certo? Se fosse uma pessoa que se você fosse uma pessoa que ela conhece há muito tempo, mas que tem atrito. Todo mundo tem alguém que tem atrito na vida, né? Senão não estava encarnado. Vamos imaginar isso. Continua havendo uma interação entre elas? Se não se dessem bem? Sim. Só que... E eu sou amiga da Lau há milênios, né? Eu com a Lau, o nosso Taurus está interagindo e se conectando com energias amorosas. Com a Malu aqui, como uma pessoa neutra, o Taurus está funcionando, mas está neutro, né? Eu vou deixar você como neutro, vou chamar mais uma pessoa, então, para ser aquela que não se dá bem com alguém. Quem quer fazer? É papel, tá, gente? Não é porque você é uma pessoa encrenqueira, não. Tem algum voluntário? Vem cá. Ótimo, muito legal. Tudo bom? Você é? Ai, eu te conheço na internet. Que legal, conheço da internet. E a gente já se dá bem sem se conhecer fisicamente, tá bom. Então, a Luda está aqui, a Malu está aqui, a Lau está aqui. Eu estou do lado da Lau, interação amorosa há 20 anos, quase mais até, né? Aqui, com a Malu, a Lau é neutra. Aqui, a Luda e a Malu, vamos supor que vocês brigaram com 9 anos de idade e nunca esqueceram a briga. E aí a gente guarda ressentimento, essas coisas. Vamos supor isso, tá? Continua havendo interação, só que as moléculas, isso chama, gente, moléculas de emoção. Isso é um livro da Candace Pert, tá? Ela é maravilhosa, foi mencionada naquele filme O Segredo, que é de 2005 ou 2006, se não me engano, né? Então, isso é pesquisado. Existem moléculas emocionais que afetam as nossas células. Não só as células físicas, mas também o campo energético. Então, aqui tem moléculas de emoção de atrito. E vamos supor que eu me dou bem com ela profissionalmente, mas só na área profissional. Então, no nosso Taurus, tem uma interação profissional harmônica, mas a gente não é amiga de sair, não sei o quê, é só uma coisa mais ou menos neutra profissional. E a Malu está aqui com neutralidade em relação a todo mundo. Está fazendo sentido isso até agora? Então, beleza. Eu vou dar uma pedra para cada uma segurar, tá? Deixa eu te dar um de neutralidade aqui.
Então, por favor. Ela segura essa. O que acontece quando a gente segura uma pedra? Primeira coisa, a pedra também tem toros, né? Então, vou pegar uma aqui. Toda matéria, né, todo ser material, enfim, tem também essa energia circulando. O que acontece com os cristais? Eles têm geometria interna. E existem 7 sistemas cristalógrafos, que essa é a grande classificação das pedras, e 32 classes, que a gente não vai entrar nesse assunto. O que eu acho importante vocês saberem é o seguinte: cada pedra vai estar classificada com uma geometria interna em 7 sistemas diferentes. Tá? Independente do sistema, tem geometria aqui dentro. O que é geometria? Se a gente lembra das nossas aulas, né? Geometria é alinhamento. Então, um cristal tem alinhamento intrínseco. E nós, como seres humanos, temos moléculas de emoção que são maravilhosas ou que podem ser desarmônicas. Quando você segura uma pedra, o que vai acontecer? O torus do cristal vai interagir com você. Cada uma de vocês está segurando uma. Então, vocês estão com uma interação toroidal aí, né? Só de segurar a pedra já alinha emocionalmente. Tá? E o que se especula, isso não está mensurado ainda cientificamente, ainda isso está na literatura, mas precisa de mais pesquisa sobre isso, é que 1 centímetro de cristal tem um raio de alcance de 1 metro. Tá? O HeartMath Institute, vocês lembram que eu falei desse instituto que mensura o coração, né? Eles dizem que o nosso coração tem um alcance de 2 metros em todas as direções, em 360. 6 pés, 2 metros. Tá? Quando você segura uma pedra, o que eu percebi nas minhas pesquisas, nas minhas observações, na minha prática, também como resultado, é que o cristal parece que ele torna exponencialmente mais amplo o seu coração no que diz respeito a alinhamento, ou seja, emoções de positividade, eles devolvem a gente para o nosso estado natural de saúde e bem-estar. Tá? Porque nós naturalmente temos saúde e bem-estar. Isso é a nossa natureza humana. O que desalinha? O que tira a gente da saúde e do bem-estar? Moléculas de emoções complicadas. E o que cria as emoções complicadas? O nosso pensamento. Então, o pensamento cria emoções, pensamentos positivos criam emoções positivas, emoções positivas criam vibrações positivas, que é o nosso torus, e essas vibrações positivas criam a nossa experiência, a nossa realidade. Nós atraímos o que nós vivemos. Então, ninguém é vítima das circunstâncias externas. Está fazendo sentido? A gente vai abrir para a pergunta depois, tá? Então, por que eu acho importante, do ponto de vista de educação da alma, incluir os cristais na nossa vida diária? Porque você eleva a sua frequência vibracional, você alinha o seu campo, o que te conecta mais com o seu caminho e não com desvios e distrações, né? E, além disso, você começa a elevar seus pensamentos, porque a geometria interna da pedra ela está muito ligada a pensamentos mais santos, retos, santificados. E a cor da pedra alinha as emoções. A vibração da cor vai trazer um tipo de energia emocional, que eu vou falar sobre isso também hoje. Tá bom? Então, vocês 3 estão aí segurando as pedras, a Lau está segurando uma mais amarela, eu vou falar sobre as cores e as áreas do corpo nas frequências vibracionais. Ela está segurando um cristal de rocha que é neutro. Então, olha só, falo para todo mundo. Se for para escolher uma única pedra no planeta para você ter, a primeira de todas é essa que está segurando, que é o cristal de rocha. Por quê? Porque ele neutraliza. Ele não te joga demais para o entusiasmo excessivo e ele também não te deixa ficar muito pessimista. Ele dá uma objetividade, uma clareza de pensamento incrível. E na hierarquia das vibrações, o pensamento cria a emoção, né? Então, se você tem um cristal de rocha, o seu pensamento vai estar alinhado, consequentemente, a sua emoção vai estar alinhada, as vibrações e as experiências que você vai atrair para a sua vida. É uma lógica muito linear, né? E você está segurando uma hematita. Essa é uma pedra de ancoramento. Tá? Então, a segunda pedra mais importante que eu acho que é importante a gente ter
é uma hematita, porque eu chamo isso de espiritualidade ancorada. Tem muita gente que desenvolve a espiritualidade, mas fica na estratosfera. E acha que a espiritualidade não é prática, que ela é só teórica, que é só rezar no quarto e está tudo certo. Aí sai na rua e dá uma xingada no fulano que você nem conhece, mas que te fechou na rua. Né? Isso não é espiritualidade, tá, gente? Espiritualidade é prática. Não existe um divórcio, uma dualidade. E o cristal traz essa síntese. A hematita ela é muito forte nesse sentido. Ela ancora a gente na terra. Tá bom? A Lau está segurando uma pedra, chama jaspe amarelo, né? Que é ela atua no plexo solar. Eu vou começar a falar dos chakras agora. Mas antes de falar dos chakras, era importante que vocês entendessem o torus e a vibração das pedras. Tá claro? E a gente vai abrir para pergunta depois, então. Gente, obrigada. Vou recolher as pedrinhas. Obrigada por ter subido aqui. Obrigada, amor. Então, olha só. Como que a gente pode melhorar todas as áreas da vida? A primeira coisa é entendendo essas áreas da vida, né? A gente tem um grande torus no corpo inteiro. E várias tradições milenares falavam de centros de consciência no corpo. Porque antes dessa dualidade que a Grécia Antiga trouxe para o nosso pensamento de separação entre matéria e espírito, antes todo mundo considerava uma coisa só, uma síntese, né? Depois da Grécia Antiga, da filosofia da Grécia Antiga, não vou entrar muito nisso hoje, a nossa cultura ocidental separa matéria de espírito. Mas se a gente volta a integrar os dois, a gente pode raciocinar como essas culturas antigas raciocinavam. Eu vou usar o sistema hindu. Existem vários sistemas de chakras em várias culturas. Tá? Os indígenas, os tibetanos têm um sistema de 5 chakras, os indígenas herdaram esse sistema, mas a gente vai usar o hindu, que são de 7 chakras principais no corpo, que vocês devem conhecer do yoga, né? Muitos de vocês já devem ter familiaridade com isso. Então, eu vou falar desses 7 centros. O primeiro deles é o chakra da raiz, é o chakra base. Ele é um centro de energia que se localiza na região do cóccix, do períneo, e ele diz respeito a uma área da vida de sobrevivência. Ou seja, primeiro nível de existência é a sobrevivência física. Você tem que ter o que comer, onde morar e se vestir para se proteger de cataclismas, né? Então, esse nível de sobrevivência do chakra da raiz é necessário para que a gente suba e tenha uma experiência de vida mais ampla no chakra seguinte, que a gente vai subindo, que é o chakra sacral. Tá? O chakra sacral é o centro de prazer. Só que ninguém consegue ter prazer na vida se não tem a sobrevivência garantida. Se você não tem onde morar, o que comer e o que vestir, você não vai pensar em se divertir e ter prazer, certo? Mas uma vez que você tem essa garantia de vida, se você não sobe na sua frequência vibracional ou no seu nível de consciência, a sua vida vai ser um tédio. E você vai começar a se perguntar, por que eu nasci? Então, a gente sobe na frequência vibracional e na consciência e vem para o nível de prazer, que é o nível do chakra sacral, onde a gente se diverte, onde a vida é prazerosa, onde a gente tem a alegria de viver. Então, a pessoa que vive só no nível da sobrevivência, ela não tem uma vida plena, né? Não justifica você estar vivo se você não consegue ter prazer. Uma vez que você se permite ter prazer, você sobe para o plexo solar, que é aqui na boca do estômago, que é o seu poder pessoal. É a sua capacidade de se afirmar no mundo social, é a sua capacidade de ser você, a autoconfiança, a autoestima e a capacidade de se afirmar no mundo, que fica aqui. Então, vocês estão vendo que as áreas da vida estão também no nosso corpo, né? Subindo do plexo, a gente vem para o chakra cardíaco, que é o centro de amor. Então, gente, um é requisito para o outro. Você sobrevive, você tem prazer, você se afirma no mundo social e você pode, então, amar genuinamente. Esse centro cardíaco aqui do coração, eu sempre falo dele em 3 níveis, tá? São desdobramentos mesmo. Primeiro, é importante ter amor próprio. Só com amor próprio você pode depois amar o outro de forma genuína. Quem ama outra pessoa mais que a si mesmo não está equilibrado. E as pedras ajudam nesse sentido. Tá?
E uma vez que você se ama e que você pode genuinamente amar outra pessoa, você transborda para amar outros seres de outras espécies. A humanidade, pessoas que você não conhece, as plantas, os animais, as pedras, e qualquer outro ser que não seja imediatamente vinculado a você. Uma vez que você ama, você vem para o centro de verdade no corpo, que é o chakra da garganta. Verdade significa que você pode se expressar de uma forma autêntica. É diferente do plexo, porque aqui você está se afirmando como indivíduo no meio social. Aqui, você não precisa mais de validação social nenhuma. Você pode ser genuína, autêntica e você mesma sem precisar de aprovação. Agora, a pessoa que fala, eu não preciso de ninguém, eu sou super autêntica, sem ter um grupo no qual sobreviver, essa pessoa está se isolando. Então, não é bem isso. Tá? É você se permitir ser autêntica, não ir com a manada, não desrespeitar a sua verdade, mas ainda vivendo em sociedade. Né? O terceiro olho, quando a gente sobe da garganta aqui, é o pensamento, que é super importante, é o insight, que é uma área da vida na qual nós pensamos de forma racional, entendemos o mundo, e é muito importante que a gente tenha esse centro desenvolvido, porque a pessoa que é só amor, ela vai ficar meio refém dos outros no mundo, né? E a pessoa que também é só pensamento e que não está conectada aqui embaixo, ela também não vai ter uma vida plena. Então é importante que a gente tenha todos os centros desenvolvidos. Quem pensa e desconecta do coração não está legal, não está bem. Pode ter certeza disso. E por último, depois que você pensa e entende o mundo, onde que vem o infinito? Onde que vem a abundância da vida? No chakra da coroa, no coronário, que é a nossa entrega espiritual. Quando você não explica com a razão, mas você recebe toda a glória da vida a partir desse ponto aqui no topo da cabeça, que é a abundância da vida. Tá? Então, essas 7 áreas são fundamentais. Nem todo mundo tem todas equilibradas, senão a gente seria iluminado, mas existem formas de alinhar esses centros. E os cristais eu vejo como ferramentas muito, muito fortes que permitem que a gente alinhe as áreas da vida. E não só nessas áreas que eu falei, mas principalmente também com o nosso corpo físico. Tá? Cada chakra, ou centro de consciência, corresponde a uma área do corpo, no sentido de saúde também. E a gente pode olhar de novo para as emoções agora. Qual é a emoção que desequilibra ou que corresponde a cada chakra? Então, o chakra da raiz, vocês lembram de sobrevivência? Naturalmente, gente, esse é o nosso estado natural de consciência, ele nos traz segurança. E o que desequilibra o nosso estado de segurança? Medo. Então, a emoção do medo desequilibra essa área. Tá? E, inclusive, leva a enfermidades e sintomas nessa área também. Então, nosso sistema urinário, questões com quadris e pernas, tudo isso começa com uma emoção. Está com medo de quê? Tá? Subindo para o sacral, que é o centro de prazer do corpo. O que desequilibra o nosso prazer? Culpa. Então, a gente está aqui falando de moléculas de emoção e como que os cristais podem alinhar a gente para voltar para o estado natural de bem-estar. Né? Então, é segurança e prazer. Se você está no medo, você precisa se alinhar. Se você está na culpa, você precisa se alinhar. É muito comum na nossa cultura, uma herança cultural mesmo, de não se permitir ter prazer e de ter culpa de ter prazer. Né? Como é que eu me atrevo a ter prazer com A, B ou C? E aí tem uma série de consequências por causa da culpa. Então, o que a gente está fazendo aqui? Achando a raiz dos problemas e trazendo soluções para eles. O terceiro chakra aqui, que é o plexo solar, é o nosso poder pessoal, nossa autoconfiança, é onde a gente sente autoestima e ele se desequilibra por raiva e vergonha. Vergonha é raiva de si mesmo por ter feito alguma coisa que a gente julga errada. Tá? E esses órgãos dessa área aqui, fígado, vesícula, estômago, pâncreas e baço, se tem um desequilíbrio aqui, você vai vasculhar a emoção, é alguma vergonha ou alguma raiva cultivada que está travando esses órgãos.
ok? Coração, amor, e ele se desequilibra por tristeza/luto. Apego, não conseguir deixar aí o velho, não permitir que o novo venha, desapegar, né? Então, o que desequilibra o amor próprio, o amor pelo próximo e o nosso amor por todos os seres é a tristeza, é não saber fazer o luto, é ter apego emocional, né? Aqui que é o nosso centro de verdade, de autoexpressão, o nosso centro de autenticidade aqui na garganta, se desequilibra por mentira. E não é só mentir para o outro, é também mentir para si mesmo, tá? É tentar se enganar com questões. Quando você quer agradar o outro, às custas do seu bem-estar, vai ter um desequilíbrio aqui. É muito comum a gente ver gente hoje em dia com problema de tireoide, né? As pesquisas dizem que primeiro a tireoide de todas as glândulas endócrinas é a primeira que se sacrifica com ondas eletromagnéticas muito agressivas. Micro-ondas, celular, computador, o nosso corpo ainda não estava muito adaptado, né? Mas tende a ser o lugar onde o primeiro lugar de autossacrifício é afirmar a sua verdade. Tem gente que não consegue, prefere agradar o outro, prefere dizer sim quando quer dizer não. Então a mentira desequilibra essa área aqui, tá? Terceiro olho, insight, intuição, pensamento. É muito importante que a gente tenha clareza disso, tá, gente? Aqui, no terceiro olho, a gente cria a nossa realidade. Com os pensamentos, nós criamos a nossa realidade. Dependendo do que você pensa, você vai sentir. E dependendo do que você sente, você vai emanar. E dependendo do que você emanar, você vai atrair. Nós somos ímãs de experiências de vida. Ninguém é vítima de circunstâncias externas. É difícil mensurar o tanto que os nossos pensamentos criam a nossa realidade até que nós abracemos essa teoria da lei da atração, né, que foi descrita desde 85. É interessante que 85 foi um ano em que vieram várias modalidades de cura quântica, energética e também novas teorias de percepção da realidade. E hoje em dia isso está cada vez mais conhecido, né? Então, o que acontece no terceiro olho? Você tem os seus pensamentos. Eles podem estar alinhados com o que é bom para você, com o que é saudável para você e para o mundo, ou não. O que desequilibra esse centro aqui? Ilusão. É diferente de mentira. Tá? Mentira, você sabe que você está mentindo. Ilusão, você acredita em algo que não é alinhado com a sua saúde, o seu bem-estar, nem do próximo, nem da humanidade, nem de ninguém. É uma crença distorcida. Tá? E, por último, o chakra da coroa, que é de entrega à abundância da vida. Ou seja, depois que você faz sua parte, né, em cultivar emoções saudáveis, o que falta fazer? Se entregar. Entrega à abundância da vida. E o que desequilibra essa entrega? O controle. Então, a gente agora tem um mapa de emoções saudáveis / naturais. Nós somos naturalmente saudáveis sempre. E um desequilíbrio desse estado natural de saúde e bem-estar que eu acabei de narrar aqui com essas emoções todas. Onde que as pedras entram para nos ajudar? Né? Tendo esse conhecimento, como é que você pode usar a geometria dos cristais para alinhar a sua vida, os seus centros de consciência? Sabendo do torus, sabendo que eles alinham, que eles têm geometria interna, você pode fazer práticas que te permitam isso. De duas formas. Ou você busca terapeutas que façam isso, ou você aprende e você pode fazer por si só. E eu vou dizer para vocês, desde muito nova, eu sempre testei o quanto a geometria dos cristais permitem uma maior saúde, um maior bem-estar, e comigo deu certo. Eu comecei a testar com amigos e começou a dar certo. Comecei a testar profissionalmente, começou a dar muito certo, porque o foco das pessoas começou a ficar muito mais alinhado, né? E desenvolvi um método que eu uso hoje, que eu estou começando a treinar pessoas nesse método, inclusive agora. Os resultados comigo sozinha foram impressionantes. E agora que eu comecei a divulgar de forma
não vou dizer acadêmica, né, mas pedagógica, ou seja, treinando outras pessoas nesse método, os resultados delas são inacreditáveis e mais impressionantes do que os meus próprios. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje e incentivar vocês a fazer? Testem. Vocês não precisam acreditar na primeira coisa que as pessoas falam, né? Ninguém tem uma autoridade nesse sentido, mas começa a praticar e a sentir. E ver como que isso vai começar a trazer insight. Vocês vão começar a ter memórias, começar a resolver coisas, só usando as pedras como instrumentos de alinhamento energético e emocional. Então, hoje, eu vou ensinar para vocês uma prática que está nesse livro aqui, mas vocês não precisam ter o livro, porque eu vou ensinar aqui, a gente vai botar no YouTube, todo mundo vai poder assistir, tá? Esse livro ainda não está traduzido para o português, mas hoje eu quis muito falar sobre isso com vocês e ensinar essa prática. Uma coisa importante em relação à pedra, o pessoal pergunta, como é que eu escolho a pedra, que tipo de pedra que eu pego, o que funciona, né? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, escolhe a pedra que te chama, porque elas que te escolhem, não é você que escolhe a pedra. Você vai sentir, é muito magnético, tá? Segunda coisa, uma vez que você sente que ela está te chamando, vai naquela. Se você quer alinhar os seus campos energéticos e as suas emoções, existe o espectro de cores do arco-íris que a gente usa hoje em dia. Os sistemas de chakras mais antigos não usavam o arco-íris como referência, tá? Eles usavam cores mais da terra, não era o arco-íris bonitinho que a gente vê hoje, não. Mas por que é funcional usar o arco-íris? Por causa do tamanho e da altura da frequência vibracional das ondas das cores. Então, para alinhar a raiz, a sobrevivência, uma pedra vermelha. Para alinhar o centro de prazer no corpo, uma pedra laranja. A gente está subindo no arco-íris, né? Para alinhar o poder pessoal, amarelo. O coração, verde ou rosa, que é amor, né? Aqui na garganta, azul turquesa. Subindo aqui no terceiro olho, índigo, aquele azul mais escuro. E aqui em cima eu sempre sugiro, para entrega à vida, para que a pessoa que é muito controladora, branco ou platina. Tá? Para alinhar aqui, que são todas as cores. Esse chakra, só para deixar bem claro para vocês, é bem importante essa informação, ele rege todas as células do corpo. Tá? Então, enquanto né, o raiz, por exemplo, rege os ossos e rege o sistema urinário, se você alinha o chakra da coroa, todas as células são beneficiadas, todos os tecidos e órgãos também. Então, por isso que eu falo, quer escolher um? Escolhe só um quartzo que está tudo certo. Como escolher as pedras, então? A que te chama, em primeiro lugar. Em segundo lugar, conhecendo o espectro de cores e o sistema de chakras. Se você está muito medrosa, vai para um chakra vermelho. Se você está muito insegura, vai para um chakra, um cristal. Vai para um cristal amarelo. Tá? Se você está muito apegada, vai para um verde de cura emocional ou um rosa. Enfim, né? A gente conhece, tem muito material na internet que vocês podem pesquisar também. Mas eu vou ensinar agora uma prática do cardinal. Por quê? O método cardinal ele é muito geométrico, ele é busca de alinhamento mesmo. E a gente cria geometrias com as pedras. Tá? E a gente pode criar geometrias no nosso corpo. Então, eu vou pedir para alguém que seja voluntário para vir aqui para explicar. Eu vou explicar como é que funciona. Porque quando a gente fala de geometria e de alinhamento, pode trazê-la também. Quando a gente fala de geometria e alinhamento, a gente pensa também em proporção. Tá? Então, uma coisa que eu acho importante falar é o seguinte, não lota o seu espaço de 1 milhão de cristais e aqueles geodos gigantes, vocês sabem, vocês já viram pedronas? Aquilo ali, vocês lembram, 1 centímetro de pedra é 1 metro de alcance. Se você coloca, bem-vinda, tudo bom? Se você coloca um geodo do tamanho dessa mesinha aqui num espaço pequeno, isso aqui vai ter um alcance muito grande, vai ser desproporcional com o seu corpo e com o tamanho do espaço. Tá? Então, eu tenho um espaço lá onde eu estou nos Estados Unidos, eu não tenho geodo gigante, eu tenho um monte de pedra pequena, mas a proporção é importante. Tá bom? Então, eu vou te pedir o seguinte, como fazer essa geometria que eu vou ensinar? Vou te pedir para segurar, vocês vão todos fazer isso, eu acho que, se vocês quiserem, é só ter 3 cristais, né? É muito fácil. Uma pedra em cada mão. Tá? E o tamanho da pedra é uma pedra que fique confortável na sua mão. É simples assim. Uma coisa que eu vou sugerir também, pode segurar, é que vocês usem
pedras polidas, porque é mais confortável. Você vai deitar, ficar ali quietinho, né, 10 minutinhos. E se você pega uma pedra desse tamanho, toda bruta, não vai ser confortável e não vai ser proporcional. Então, proporcional à sua mão. Quer segurar uma pedrinha? Quer? Oh, ela é pequenininha, tá vendo? Então, o tamanho do corpo da pessoa é importante. Quer segurar? Isso. Tá vendo que essa é pequenininha? Desse tamanho, gente, tem vida própria, né? Desse tamanho aqui, é proporcional para a gente colocar no umbigo, para a gente colocar na boca do estômago, no coração ou na testa. Então, qual que é a geometria que eu sugiro para vocês nesse livro aqui? Que é no finalzinho que eu explico. Uma pedra de cada tamanho, ou do mesmo tamanho em cada mão, e uma menor, que seja um pouquinho maior que seu umbigo, para colocar ou no umbigo, ou no plexo, ou no coração, ou na testa. Você faz isso deitada. É uma geometria, né? Vamos colocar aqui na testa só para mostrar. Isso. É simples, é um triângulo. A gente não tem pesquisa suficiente ainda para mostrar cientificamente o poder disso. Obrigada, amor. Você quer ficar com a pedrinha? Pode levar para você, pode dar. É de presente. Obrigada, viu? Então, o que eu sugiro para vocês é o seguinte: se vocês quiserem alinhar todas as áreas da vida, façam isso, uma pedra em cada mão. E se vocês sentirem que vocês estão com medo ou com problema de culpa, coloca a pedra no umbigo e fica 10 minutos. Se você sentir que você está insegura, coloca na boca do estômago e segura e fica 10 minutos. Coloca no coração se você está com muito apego, com muita questão emocional, 10 minutos. Ou se você está com um pensamento muito bitolado, muito negativo, no centro da testa, 10 minutos. Põe o timer no celular e é só isso. Eu não tenho como descrever o bem-estar que isso traz. Vocês vão ter que viver e sentir. Tá? E uma última coisa que eu acho importante que vocês saibam é que no cardinal, o método cardinal, o que é? Ele é a busca do seu caminho, os pontos cardeais, né? Você ter direção na vida. Quando você segura duas pedras e coloca uma aqui, o que você está criando geometricamente e simbolicamente? Você está criando um arco e uma flecha. Tá? Então, o seu arco está aqui e a sua flecha está aqui. Para onde você quer ir? A geometria dos cristais te ajuda a ter clareza do seu caminho. E o seu caminho é um só. Não tem desvio. E a última coisa que eu quero trazer para vocês, antes da gente abrir para as perguntas, é que o nosso caminho existe de uma forma muito precisa quando a gente toma a força de pai e de mãe de forma igual. Aqui a gente está entrando um pouquinho nas constelações familiares. Os seus pais são o seu arco e você é a flecha. Então, se você toma só a força do pai, que fica do lado direito na constelação, a sua flecha vai para um canto que não é reto, né? Se você exclui a sua mãe. Se você toma a força só da mãe e tem problema com o pai, a sua flecha vai desviar do caminho. Então, a ideia é o seguinte: quando você pensa na sua verdade, no seu caminho, honre pai e mãe, agradeça pela sua vida, tome o seu arco, que a sua flecha vai para o rumo certo, você pode ter certeza absoluta disso. Tá bom? Eu quero agradecer muito. E a presença dos meus pais também, meu arco. Estamos aqui. Obrigada. E agora a gente pode abrir para a pergunta. A gente tem um microfone aqui. Vamos ver quem quer perguntar. Quem quer fazer pergunta? Ali, Fabi. Oi, Paula. Deixa eu fazer uma aqui também. Eu queria que você falasse sobre o seu sobrenome, que é o nome da sua clínica também, né, na Flórida. Isso. Tá certo? Isso é uma pergunta que muita gente faz e tem a ver com o que eu falei do arco e da flecha, né? Porque no livro vocês veem que está Paula Novaes Ramos, mas a maioria das pessoas me conhece na internet como Paula Ranova. E a minha empresa chama Ranova. O que é isso? É uma mistura do nome do meu pai e da minha mãe, porque eu queria um nome só para tornar
obra pública, e Paula Novaes Ramos é muito grande. Então, para eu assinar, era mais fácil Paula Ranova, porque é Ramos e Novaes juntos. Eu não queria deixar nem meu pai de fora, nem minha mãe. Paula Ramos, deixa minha mãe de fora. Paula Novaes, deixa meu pai de fora. Então, eu criei o nome no Ranova para integrar os dois e ter esse símbolo e esse exemplo da flecha. Porque, gente, é muito importante isso. Em toda a minha trajetória de vida, muito antes de eu abraçar essa carreira do mundo energético, né? Eu fui professora há muito tempo. E mesmo na adolescência eu observava as pessoas que não têm uma relação saudável com pai e mãe, com um dos dois ou com os dois, elas não vão para frente. E eu sabia que, honrando os meus pais e integrando os meus pais no meu nome, eu sempre ia lembrar dessa imagem do arco e que a minha flecha iria pelo reto caminho. Então, esse nome sempre me lembra, e o nome Ranova da empresa é para isso também, é para inspirar as pessoas nesse sentido. Quem não se resolveu com pai e mãe ainda, gente, pelo amor da sua vida, das suas células, da sua saúde, da sua felicidade, resolvam isso, porque a chave da vida é essa. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta sobre o quartzo transparente. Legal. Tem a função de expandir também, né? Tem. Eu vou falar uma coisa um pouquinho mais técnica agora, dar uma aprofundada, porque é o seguinte, olha só. Lembra que eu falei dos 7 sistemas cristalógrafos, né? Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Isso está aqui no livro, no capítulo... Não lembro o capítulo, eu falo em vários. Mas tem um capítulo só sobre o sistema cristalógrafo, que é o seguinte. O cristal de rocha, além dele ter ele ser transparente, que é diferente do cristal, tem o quartzo leitoso, que é todo branquinho. O que eu já notei nas minhas pesquisas? O branco, ele é meio lento. As coisas são muito mais lentas quando é o branco leitoso. Com esse aqui, o que eu notei nas minhas pesquisas, e eu convido todo mundo a pesquisar isso também, vocês podem comparar, ele tem um atributo de acelerar muito grande. Então, ele tem uma velocidade fora da curva mesmo. A questão da expansão faz muito sentido também, primeiro por causa da cor, que ele se associa ao chakra da coroa, que é infinito, né, que é a expansão, e segundo, porque ele pertence a um sistema chamado trigonal. O que é isso? Eu vou explicar bem rapidinho. O chakra da raiz no cardinal, no método que eu desenvolvi, ele se alinha com a cor vermelha e com o sistema cúbico, que é um cubo mesmo, que dá estrutura. O sacral é um sistema chamado ortorrômbico, que ele é na forma de losango. Tá? Então, ele tem o formato mesmo daquele naipe de ouros do baralho. Uhum. Chama tetragonal do plexo solar, que eu associei no cardinal. Tá? Ele é um retângulo para o plexo. E o que eu noto no plexo solar é que, se a gente coloca um retângulo na horizontal, a gente fica meio refém do mundo. E aí esse centro fica uma esponja do mundo externo. Se a gente coloca um retângulo vertical aqui, ele se torna um espelho que devolve para o outro que é emanado para você e você fica mais blindada. Tá? Então, é muito específico. Aqui está ficando bem técnico esse papo, né? Só para chegar nisso. Aqui chama monoclínico, que é na forma de trapézio, tá? Que são 2 bases, que você tem uma base, numa base... O trapézio, vocês conhecem essa imagem, né? Geométrica. Então, é uma base grande e uma menorzinha, que é o quê? Incluir a matéria e incluir o espírito. Existe uma geometria de cristal que é em trapézio, que chama monoclínico. E qual que é o símbolo disso para o coração? Você inclui céu e terra e você sintetiza céu e terra. Tem 3 centros abaixo do coração e 3 acima. Então, ele é uma síntese do divino e do terreno. Né? Aqui, chama triclínico, que é uma forma de paralelogramo, porque o paralelogramo ele bota você no seu... Se você está desviando, você vai para o caminho certo. Tá? Aqui é um hexágono. Então, é um equilíbrio perfeito para o seu pensamento. E tem umas pesquisas que falam que a célula humana, quando você tenta trazer uma geometria para a célula humana, ela é forma de hexágono, que nem são as colmeias de abelha também, né? E aqui, que é o da coroa, é o sistema trigonal. Qual que é a história do trigonal? Ele não tem padrão. Ele tem geometria, mas ele não tem padrão. Então, todo cristal que pertence ao sistema trigonal, ele traz expansão, na minha pesquisa. E o cristal de rocha é um deles. Ametista e citrina a gente tem aqui, né? Essa é uma ametista. Vou até falar uma outra coisa também. Isso aqui é uma ametista aquecida que ficou dessa cor, porque citrino não é
dessa cor. A maioria do que se chama de citrino, na verdade, é ametista aquecida. Isso é um problema? Não. Porque se você quer a cor, você não vai achar um citrino dessa cor na natureza. Ele é mais parecido, deixa eu colocar aqui, com um quartzo fumê. Só que ele vai mais para amarelinho, mas ele é mais pálido que isso aqui. Tá? É um problema não, porque tanto a ametista quanto o citrino são quartzos, só que de cores diferentes. E se você quer a cor e a geometria do citrino, isso aqui funciona. Eu não tenho muito preconceito com cristal de laboratório, não, tá, gente? Isso aí é um mundo infinito para a gente conversar sobre isso. Depois, se vocês quiserem fazer pergunta, isso é bem importante, não posso esquecer de falar isso. A gente criou uma página em português no meu site, que é www.paularanova.com/Brasil com B maiúsculo. Então, lá tem bastante informação, se vocês quiserem saber, tá? E pode entrar em contato com a gente por ali também. Então, eu sinto que todo sistema trigonal, todo cristal que pertence ao trigonal é de expansão. E o cristal de rocha, muito, porque ele é trigonal e ele é um quartzo. Mas aí a gente vai entrar num papo muito nerd se eu for aprofundar mais. Mas, assim, a minha pergunta era, se ele então, você tem essa característica de expansão, ele só vai expandir coisas boas, porque ele está alinhado com esse chakra, ou não? Isso é muito importante você estar perguntando. Isso é muito legal, porque tem gente que, às vezes, tem até um pouco de medo de pedra, um pouquinho de superstição. Cristal só expande energia alinhada. Porque eles têm geometria interna, que a gente está falando sobre geometria dos cristais, né? Porque eles têm geometria, eles não vão conseguir expandir energia negativa ou energia distorcida. Existe um oitavo sistema que se chama chama amorfo. O que é o amorfo? É o que não tem geometria interna. Quem são os amorfos, né? São as resinas naturais, âmbar, por exemplo, lava tipo obsidiana, opala é um sólido amorfo, moldavita, que é um meteoro. Então, gente, é tão fácil descobrir o sistema cristalógrafo. É só você entrar na internet e colocar lá quartzo. Se você colocar quartzo, você já vai saber qual é o sistema. O que eu sugiro é que vocês olhem pelo menos uns 3 sites diferentes, porque às vezes não tem consenso. Mas, em geral, é fácil. Tá? Então, é só entrar na internet para descobrir qual é o sistema da pedra. Os amorfos podem amplificar a coisa distorcida. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você tem um amorfo, usa com um que tem geometria interna junto. Eu amo opala, uso direto. Mas eu sempre uso, se eu uso brinco de opala, eu boto um pingente de quartzo, qualquer cristal que tenha geometria interna. Moldavita é outro que eu só uso acompanhado de ametista e quartzo. Porque aí a geometria do outro vai equilibrar. Aí não vai amplificar nenhuma energia pesada. Essa expansão só acontece com amorfo, não com quartzo. Expansão de coisa que a gente não quer, né? Só com quartzo nunca. Todo cristal com geometria interna vai te alinhar e te trazer para o seu centro e te colocar no estado natural de alinhamento. Fez sentido? Perfeito, obrigada. Madeira também, tá? Amorfo, assim, madeira é outro que é amorfo. Então, madeira petrificada, essas coisas, se for para usar com cura emocional, coloca um geométrico junto. Outra coisa, gente, formato para mim não importa muito, tá? Nesse momento inicial, assim, tem que ser ponta, tem que ser bola, não. Você está preocupado com a geometria interna da pedra, não com o formato. Formato é uma coisa bem, não que seja residual, mas é bem menos importante, tá? Pode falar. Oi. Oi. Eu queria saber sobre. É a Thaís? Sou eu. Tudo bem? Tudo. Sobre limpeza do cristal. Porque eu já vi várias técnicas e várias formas. Tem tal. muito, né? A questão das pedras, o que eu percebo e também me motivou a criar o método cardinal é trazer uma coisa mais sistemática para entender as pedras. Na literatura vai variar demais. Como é que eu escolhi limpar as pedras depois de testar 1 milhão de técnicas? A Natália sabe, né, amiga? A gente já perdeu muita pedra limpando coisa. A minha melhor amiga está aqui também. É o seguinte, ou água... Se você puder molhar a pedra, tipo cristal de rocha, se vocês quiserem saber assim, coisa mais técnica de pedra, olha só. Existe uma escala chamada Mohs Scale, ou escala Mohs, que é para joalheria, que são para as pedras preciosas. Qual é o grau de dureza das pedras? De 1 a 10. Diamante é 10, tá? Calcita é 3. Os quartzos todos são 7. Então, se a pedra é sólida, o safira, rubi 9,
Então, se a pedra é sólida e pode ser colocada tipo uma ametista, qualquer quartzo, que é 7, pode ser colocado debaixo d'água, você pode pôr debaixo de água corrente. Tem que ser a cachoeira, no meio do cerrado. Não, não, pode ser a torneira da sua casa. É tranquilo. Põe debaixo d'água, a água vai limpar. Rápido. Tá? Aí você tem que ter o trabalho de enxugar e tal, mas vai limpar. O que eu mais uso é cristal, sal grosso seco. Não é solução de água e sal, gente. Essa história de levar a pedra para o mar ou botar uma bacia de água cheia de sal para limpar a sua pedra vai desbotar, vai corroer e é desnecessário, porque água e sal têm a mesma função. O sal neutraliza, a água neutraliza e revitaliza. Mas por que eu escolho os cristais de sal grosso? Né? Eu tenho sempre uma bacia de sal grosso, até as pedras, pulseira, joia. Eu uso durante o dia, eu chego em casa e boto na bacinha de sal grosso seco. Primeiro, porque a joia às vezes tem metalzinho, tem coisa que você não vai ficar molhando, né? E segundo, porque tem pedras, por exemplo, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês verem. Essa aqui é uma selenita, tá? Selenita não pode molhar, porque ela vai dissolver. Cianita não pode molhar. Turmalina não é legal molhar. Aqui tem uma matriz de quartzo fumê com turmalina melancia. Não é legal molhar a turmalina, elas são muito porosas, tem muito veiozinho. Então, se for para sugerir formas para limpar as pedras, água corrente, quando a pedra for super dura, é tranquilo. O sal grosso para qualquer pedra, deixa repousar ali. Tá? 10 minutos é suficiente para a prática individual. Você faz a prática lá da geometria que eu ensinei agora, deixa 10 minutos no sal, vai zerar. Tá? E depois que o sal neutraliza só. Depois que você tirar do sal, é só você colocar a sua intenção de natureza. Faz uma oração, fala eu te amo. Traz qualquer energia positiva, porque a neutralização vai atuar, mas as moléculas entre os átomos de geometria os espaços entre as moléculas podem absorver alguma coisa do ambiente. Então, você fala eu te amo, depois dela neutralizar, ela vai estar zerada. Tá? Essa era outra parte, essa coisa de deixar no sol, na lua, na chuva. Isso aí. Lua, muito maravilhoso, muito legal. Sol vai desbotar. Eu acho a luz do sol extremamente agressiva para as pedras. Elas nascem debaixo da terra, estão lá super felizes e tal. Você bota um sol na cara, elas vão desbotar mesmo. E, além do mais, desgasta muito a pedra. Que nem a nossa pele. A gente vai ficar esturricado no sol. Eu não recomendo sol, a não ser pedras brancas e transparentes, não por muito tempo, mas elas não vão sofrer. Agora, qualquer cor vai desbotar. E outra coisa, para recarregar a pedra, é legal botar na terra. Porque elas vêm de lá, né? Então a terra nutre os cristais. Eu recomendo isso também. E outra coisa, se você já fez curso de Reiki, de Magnify Healing, de Theta Healing, se você tem alguma modalidade energética no seu currículo, você sabe como energizar a pedra e cuidar dela. Então isso também limpa e purifica muito. E sons sagrados, mantras, sino tibetano. Se você coloca qualquer som sagrado, você expulsa qualquer energia que esteja entre as moléculas nos espaços vazios dentro da pedra. Tá bom, obrigada. Tá bom? Obrigada. Oi, Susana, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, depois da pedra limpa, eu posso pôr, porque há muitos anos atrás, alguém que eu não lembro quem foi, fez uma mandala para mim, com vários cristais, tá? Assim, alguns em forma piramidal, de várias formas, e colocou em cima de um espelho. Me mandou cortar um espelho, não sei, de 30 centímetros de diâmetro, entendeu? E eu coloco, e essa pessoa pôs as coisas, eu não lembro mesmo quem foi, deve ter muito mais de 20 anos. Colou as pedras no espelho? Não. Só colocou em cima desse espelho. A pedra solta. Fazendo uma mandala, sabe? E outras, eu tenho uns de forma piramidal, que ela pôs no centro, mas não muito alta, assim, tamanho de um palmo, sabe? E os outros pequenininhos, cada um, ela fez algum tipo de... ela explicou na época, juro que eu não lembro o que foi, tem muitos anos. Tá. Entendeu? E isso está lá. Eu tenho um altarzinho em casa, de 3 andares, assim, de aço inox com vidro. E
ele fica assim no alto, sabe? No topo do altarzinho, as pedras ficam lá. Legal. Entendeu? E ontem mesmo, eu estava até comentando com a Celi, que eu fiquei pensando que fazia tempo que eu não colocava no sol, porque eu não sabia, e na lua, e para tomar, né, um banho de lua. Uhum. Mas é bom, eu posso colocar isso no espelho ou não, eu devo colocar no vidro. Se por acaso for colocar na terra, pode ser num vaso, em cima da terra de um vaso. Pode, eu faço isso demais. A maioria eu boto no vaso mesmo, de planta, né? Para recarregar, porque a gente está em apartamento, às vezes não tem como colocar. E fica o quê? Uns 10 minutos? Ou mais Na tempo? terra eu acho legal 1 hora. 10 tá. minutos para descarregar no sal e para recarregar e nutrir pelo menos 1 hora. Às vezes eu deixo tipo a noite inteira, porque é que nem amor de mãe, né? Vai só nutrir. Terra é a mãe das pedras, né? Uma coisa que eu acho importante, gente, é que o banho de lua ele equilibra o cristal. Os cristais são muito ativos, eles são um princípio masculino. Então a lua, a terra, a água, o sal é neutro, né? Eles equilibram e trazem um feminino para as pedras. O sol é muito masculino, aí fica masculino com masculino assim, fica demais, fica muito yang, não fica um equilíbrio das forças. Em relação a espelho e vidro, eu acho isso neutro, acho que não tem problema não. A coisa mais importante em relação à pedra é como você se sente. Depois você vai olhar livro, teoria, pessoas especialistas, vídeo no YouTube, palestra na cultura. Depois, o mais importante é como você se sente. Você fica tranquilo ou está te incomodando essa mandala do... Não. Então, tá tudo Agora, eu certo. não uso. Você entendeu? Eu não Ela uso. está ali, fica né? Lá, ela fica lá. Mas, Emanando. Emanando. E está em geometria. Ela tá, aí limpo e tal, arrumo ela direitinho, põe lá, entendeu? Tá ótimo. Mas agora que eu sou adepta do sistema, então Legal. a gente lava em água corrente, enxuga com paninho branco, eu gosto de coisinha branca. Enxuga com paninho branco Pode ser. e Pode bota ser de em qualquer cima cor. do sal grosso, abre o sal assim numa vasilha e põe a pedra em cima. É Aí não precisa fazer as duas coisas. Ou você põe debaixo da água, ou você põe no sal. É tá. rápido, simples. Cristal é rápido, simples e prático, tá, gente? Tem um monte de coisa de teoria, de sistema, de geometria, mas na prática é rápido, simples e prático. Ou você põe debaixo da água, seca e está tudo certo, ou você deixa repousar no sal grosso e está tudo certo. Não precisa dos dois, Sim. tá? E o- Mas na água lembra que tem algumas pedras que não podem ser molhadas, tá? E o banho de lua, uma noite? Quando tiver lua cheia, sempre é legal. Se vocês tiverem paciência, é que nem cuidar de um bichinho de estimação, né? Aí, lua cheia é o que eu recomendo. E desde que não fique uma coisa muito na função, tá, gente? Tem um pessoal que fica bitolado, que nem com Feng Shui também. A vida é prática, simples, leve. Não fiquem bitolados com essas coisas de pedra. Tem que ser leve, tá? Então, na lua cheia, quando você lembrar, você põe as pedras. Eu não ponho toda a lua cheia, não fico assim muito com isso, não. Dá um tempo. Quando for. Outra coisa, para comprar pedra, a gente vai numa loja de pedra, né, que vai lá e compra, etc. Assim, tipo, escolheu ali e tal, né? Eu falo assim, você gosta de uma loja, vai naquela loja e pega as pedras lá. Sente a loja. Não é toda loja de pedra que eu tenho sintonia, você também não, qualquer pessoa aqui também não. Escolhe a loja que você tem sintonia e compra a pedra lá. Ou a barraca. Eu demorei pra caramba para me permitir comprar pedras na internet. Hoje eu me permito, porque eu já consegui treinar meu olho, e não só o olho, mas principalmente a intuição. Às vezes eu sinto, eu acordo, opa, tem que ir na internet, é nesse site aqui, é essa pedra aqui, aí eu bato o olho, é a pedra, e chega, é linda. Mas é porque eu já treinei muito tempo, eu já tenho essa familiaridade, já é instintivo para mim, né? Quem está começando, eu sempre falo, vai lá ao vivo, pega a pedra, encosta, vê como é que você sente, vê se o lugar tem a ver com você, sabe? Vai aos pouquinhos. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Pergunta. Oi, são duas perguntas. Lili, pode falar. Eu vi que você fez a relação entre as cores das pedras e os chakras, né? Então, pegar pedras pequenas nas cores dos chakras e colocar eles nos chakras pode ajudar a promover um alinhamento e um equilíbrio dos chakras? Com certeza. Essa história de cor e correspondência de cores e chakras está na literatura há muito tempo. Eu acho que quem inventou isso, desse espectro de arco-íris, foi o Leadbeater, no século XX, assim, mais ou menos. Pesquisando os orientais, ele acabou criando esse sistema para os ocidentais.
Mas os sistemas cristalógrafos são exclusivos do cardinal. E eu nem acho que vocês têm que ficar pensando muito em sistema agora, não. Pensa mais em cor. Fazer isso daí, muita gente faz, né? Um tratamento de cristal é super legal, se você quiser fazer. Eu só acho o seguinte, se você for botar 7 pedrinhas, vê o tamanho do seu umbigo e pega uma pedra mais ou menos do tamanho. Isso eu sou meio bitolada, assim, a proporção do tamanho da pedra, porque é muita energia. Cada centímetro é 1 metro, e você não vai querer sobrecarregar o seu campo. Então, olha o tamanho do seu corpo, escolhe uma pedra proporcional ao seu umbigo, à sua mão, para poder fazer essas geometrias de uma forma proporcional. Mas é muito legal, super legal. Já fiz isso muito. Obrigada. Eu vejo que o seu trabalho também é muito científico, gosto, conheço. Quanto mais eu vejo, mais eu tenho vontade de conhecer. Que bom. Gosto dessa pegada científica que faz a gente aterrar muito, né? E explica muito da razão. Você pode explicar um pouquinho da relação disso, a diferença do trabalho que você exerce com tanta excelência e o que a gente ouve falar por aí sobre as superstições das pedras, sobre esse assunto? Isso é muito legal. O que eu acredito é o seguinte, o cardinal ele não é místico porque tudo que tem aqui é apreensível pela razão. É possível se explicar cientificamente. Isso significa que a gente tem que abolir o lado místico de entrega. O que é místico, na minha opinião? É o que não é possível ou passível de ser explicado pela razão. E a gente tem que abolir isso? Não. Mas isso é um desdobramento que vem depois dessa estrutura, né? Então, o que eu trago para vocês com esse sistema? Eu trago informação técnica que usa a sua racionalidade, e aí a sua experiência mística vai ser só sua. Não sou eu que vou descrever. O que acontece com grande parte da literatura de pedra? Já vem com uma carga mística muito grande, direcionando para uma subjetividade que eu acho que é só a pessoa que pode sentir. E aí vira superstição e vira amuleto. Eu não gosto dessa história de pedra como amuleto. Essa pedra tem poder, essa pedra vai te proteger. Essa pedra tem geometria interna que vai te alinhar para você se proteger com o seu discernimento e a sua capacidade de entender o que está acontecendo e escolher a porta A, que vai te levar para uma coisa boa, e não a porta B, que vai te levar para uma coisa ruim. Fez sentido isso, gente? Não foi a pedra que te protegeu. Foi você mesma que se protegeu. É a sua mente que está te protegendo. Ela só alinha o seu campo e tira a sua dúvida. Isso é muito legal com o cristal. O alinhamento geométrico não te deixa com muita dúvida. É de uma precisão. E se você usar pedras, quem é terapeuta holístico aqui, ou nem precisa ser holístico, né? Pode ser mais tradicional mesmo. Segurar uma pedra te dá certeza, te dá foco, é raio laser, é de uma precisão impressionante. Porque a sua mente fica focada, porque o Torus está alinhado, ele ajuda a alinhar o Torus, né? Obrigada, Lili. Existe uma prática, um tempo entre uma ou outra, um outro alinhamento? Ou você se sentiu desalinhada, faz a prática, ou isso deve ser feito de tanto em tanto tempo? Tá, eu vou dar uma geralzona assim, que todo mundo pode seguir, que é super seguro. Uma vez por dia está maravilhoso. Eu, quando estava fazendo a minha formação de constelação familiar, estava, como diz a Fabi, cadê ela? Na máquina de lavar roupa. Ou, como eu falo no livro, no moedor de carne. Eu fazia isso umas 5 vezes por dia, porque eu estava num processo muito profundo. Mas a gente, no nosso dia a dia, eu hoje, né, que estou mais tranquila, uma vez por dia, se quiser. Uma vez por semana é muito legal também. Uma vez por semana eu acho ótimo essa aí da geometria, né? Mas se você quiser fazer uma vez por dia, tudo bem. E se você estiver num processo muito profundo de cura da alma, autoconhecimento, aí você pode fazer mais de uma vez por dia. Mas eu não recomendo mais de uma vez por dia para condições normais de temperatura e pressão. Ao fazer essa prática, você pode pôr uma música baixinha? Muito. Isso é uma coisa tão legal, gente. O cardinal, ele é igualmente estruturado em pedras, animais de poder e música. Só que eu só trouxe para o público agora, por enquanto, as pedras, que já são muita coisa, né? Mas música é fundamental para o cardinal. Então, sempre que você puder incluir música, vai ser exponencialmente mais efetivo. Tá? Eu sugiro sempre. Música perto de pedra só alinha, só purifica e expande. É exponencial. Eu recomendo muito. E animais de poder, o que é? Os indígenas falam muito disso, né? Eles chamam de totem.
Então, é uma coisa mais complexa que os animais simbolizam virtudes, sentimentos, lições de vida, são inspirações para o nosso espírito seguir um caminho de virtude. Então, para os indígenas, pedras, plantas, bichos e animais têm a mesma hierarquia. Nós, eu e essa pedra aí, você e aquela pedra ali, nós somos absolutamente horizontais, idênticos, espécies diferentes na mesma hierarquia. Então, o que os indígenas acreditam também? Que a alma humana se cura com histórias e animais, na presença de animais. Eles têm uma conexão com o nosso emocional que curam a alma. Mas isso não é uma coisa que eu trouxe... eu não publiquei isso ainda, porque eu acho que tem muita coisa ainda para falar das pedras. Depois a gente fala de bicho, planta, música, e as plantas estão começando a entrar, mas é muito complexo. Depois, se quiser, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas animais de poder são inspirações para a gente voltar para o nosso alinhamento, para curar a alma. Dependendo de que dano de alma você tem agora, um animal específico pode ser uma inspiração para te ajudar. Isso é xamanismo, que eu preciso ser sincera, eu acho que é o meu preferido. Dos pilares do cardinal, que são o sistema de chakras do hinduísmo que eu falei para vocês, os indígenas, que é o xamanismo indígena, o pensamento europeu, que é essa coisa racional, né? E a constelação familiar, que é Zulu, que é africana, e que foi elaborada por um alemão, então é muito multidisciplinar, são 4 pilares: constelações, chakras, o sistema de chakras hindu, os indígenas, o xamanismo e o pensamento europeu. Os índios são meus preferidos. Meu pai sempre falou, você gosta de indígena, né? Você estuda ciência política, fica aí sendo acadêmica, mas você gosta de indígena. E esse é o maior amor assim, que eu sinto, sabe? É amor puro. Pode falar. É uma curiosidade quanto Como seu... é que você chama? Michele. Michele. Uma curiosidade quanto ao seu PhD e como ele te auxiliou nesse processo. Ah, legal. Na verdade, foi o seguinte, eu fiz... O cardinal começou quando eu tinha uns 14 anos. Vou lá atrás para explicar uma coisa agora, né? Eu tinha 14 anos, eu comecei a ficar muito ansiosa com a adolescência, hormônios de adolescência, e com habilidades psíquicas que eu não entendia o que eram. E eu consegui me resolver, meus pais me ajudaram muito, centro espírita, minha mãe me levou no centro espírita, eles não são religiosos, mas respeitavam, enfim. E o pessoal do centro espírita falou, a gente não pode te ajudar porque você só tem 14 anos e só com 18. Aí eu falei, então, quem vai me ajudar? E eu comecei a intelectualizar para entender. Eu fui estudar o sistema de chakras no hinduísmo, fazer yoga, e a filosofia grega. Então, entendendo racionalmente, eu comecei a respirar e não ficar tão ansiosa. E aí eu resolvi estudar natureza humana no vestibular na ciência política, porque toda teoria política tem uma natureza humana, uma teoria de natureza humana por trás. A gente estava falando sobre isso hoje, né, pai? Quer entender o ser humano e a humanidade? Vai olhar para a política, porque na política você vai ter a explicação da natureza humana. Então, eu fiz graduação e mestrado em ciência política, com foco em natureza humana dentro da filosofia política. E, no doutorado, eu ia continuar estudando teoria política, mas eu esgotei aquilo ali e eu fui muito sortuda, porque na UNB, hoje chama ela, o departamento, chamava CEPAC, que era estudos comparados sobre as Américas. Era América Latina, incluíram a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E, na época que eu estava fazendo doutorado, eu entrei em 2006, eram todas as Américas. E eu falei, eu preciso estudar os indígenas. Eu já tenho uma estrutura. Olha o que eu pensava. Se eu for estudar os indígenas com 18 anos, eu não vou voltar para a civilização, eu vou querer morar com eles no meio da floresta. Eu tenho certeza disso. Meus pais sabem disso, né? E se eu fizer isso, eu não vou desenvolver o racional. É muito fácil para mim ir para o artístico, ir para o espiritual, ir para a natureza, ignorar o racional. E eu queria equilibrar. Então, eu falei, eu vou me disciplinar nessa parte racional. Fiz graduação e mestrado em ciência política, mas no doutorado eu falei, já tenho a estrutura que eu precisava. Na época eu estava com 27 anos. E agora eu vou estudar o que eu amo de forma estruturada. E aí o CEPAC, o programa era o seguinte, estudos comparados. Você tem que comparar 2 realidades para tirar uma objetividade disso. E eu falei, eu não vou ficar no dualismo, eu preciso comparar 3 realidades. E perguntei para a banca se podia. Eu preciso entender 2 sistemas indígenas, mas eu preciso ter o contraste do mundo europeu. E aí eles falaram, ok, você sabe que vai dar mais trabalho, mas vai, né?
E foi muito rico nesse sentido, porque eu estudei o Império Inca, não é Império, né? A gente chama de Império, mas isso não é nem muito preciso. É um sistema de parentesco que teve de 9 a 10 milhões de pessoas ligadas ao Sapa Inca pelo sangue. Todo mundo tinha o sangue do imperador. Então, era uma família política estruturada, com um sistema tributário incrível, enfim. E os Tupinambá, que não tinham hierarquia política, né? Então, um contraste. E o sistema europeu, que tinha hierarquia, mas que não era biológica, que era racional. Então, como é que isso tudo veio para o Cardinal? Primeiro, que me ajudou a estruturar meu pensamento é a conseguir comparar e a trazer a multidisciplinariedade, contemplar 4 sistemas culturais muito diferentes, mas compatíveis, né? Então, esse doutorado me ajudou muito com o Cardinal, e, na verdade, quando eu estava pesquisando os Incas na internet, estava pesquisando... Estou tentando lembrar a palavra certa que eu coloquei no Google. Não era parentesco, era uma conexão de sangue, tá? Parecia uma constelação familiar. Aí eita! E aí comecei a pesquisar, e eu defendi a tese e fui fazer a formação em constelação. Eu respondi? Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Eu estava pesquisando laços sanguíneos. Eu botei alguma palavra-chave no Google e apareceu constelação. Não botei Inca, eu estava pesquisando outros sistemas, né? E aí veio. Gente, eu quero agradecer demais a vocês todos por estarem aqui. A gente vai ali agora. Tem livro 1 do Cardinal. Deixa eu só explicar isso para vocês. Eu publiquei esse aqui em 2016. E aí, em 2017, eu traduzi. Ele está aqui em português na cultura. Esse aqui eu publiquei em 2017 também, que é a explicação toda do Cardinal. Ele ainda não está traduzido para o português, mas eu quero muito fazer isso em breve. Tá? Então, a gente pode agora ir lá, se vocês tiverem interesse nos livros. Eu agradeço muito, mais uma vez, todas vocês aqui hoje. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma, que vocês consigam ter 3 cristais para poder fazer as práticas, porque eu tenho certeza absoluta que vai trazer muita qualidade de vida. Tá bom? Obrigada.